Olá, neste vídeo nós iremos tratar do exame de pedido de patente. Iremos levar em conta as chamadas evidências secundárias de atividade inventiva. Bom, uma das evidências secundárias de atividade inventiva é o que se chama superação de preconceito técnico. Se os documentos apontados com anterioridade mencionam diretamente que a solução proposta no pedido em análise não deve ser seguida pelo técnico no assunto, ou seja, a anterioridade sugere ao técnico no assunto se afastar da solução proposta no pedido de análise, torna-se claro que havia uma falta de motivação do técnico no assunto em utilizar esta solução, o que constitui uma evidência indireta de atividade inventiva. A prova de que a invenção adotou um caminho contrário ao sugerido pelo conhecimento estabelecido no estado da técnica pode fortalecer uma alegação de atividade inventiva. A superação de um preconceito ou barreira técnica ou a prova de que a invenção adotou um caminho contrário ao conhecimento consolidado no estado da técnica pode fortalecer a alegação de atividade inventiva. Por exemplo, em geral acreditava-se que um motor elétrico, quanto mais lisa fosse a interface do comutador com a escova, melhor seria o contato e menor seria o consumo de corrente. A invenção proposta produz micro-ranhuras ásperas na superfície do comutador e o consumo de corrente consegue ser ainda menor do que o de uma superfície lisa. Tendo em vista que a solução superou um preconceito técnico, isto é uma evidência indireta de atividade inventiva. Janice Miller, nos Estados Unidos, destaca que esse conceito de superação de preconceito técnico, também chamado de teaching away, aplica-se apenas à análise de não obviedade, pois se um documento de anterioridade descreve o objeto pleiteado em todos os seus elementos, este pode ser usado contra a novidade do pedido, ainda que essa anterioridade desmotive o técnico no assunto para a sua implementação. Então, estamos falando de uma evidência em termos de atividade inventiva, de não obviedade. Na Apple, uma decisão entendeu que se o documento mais próximo do estado técnico, closest prior, conduz a uma outra direção daquela proposta pela invenção, isso é uma indicação de que há atividade inventiva. Em outra decisão, foi discutida a patente do Viagra, e que o requerente, o titular da patente, mostrou 30 artigos científicos tentando comprovar a existência de entendimento comum na comunidade científica de que as drogas que provocam a redução da pressão sanguínea, os vasodilatadores, seriam a causa da impotência e não uma forma de tratamento. O Board of Appeal não se convenceu com esses argumentos. Ele não se convenceu de que havia um conceito largamente disseminado nesse sentido e ignorou essa relação entre pressão sanguínea e impotência, em geral, que isso fosse ignorado. No Brasil, TRF2, ao discutir a patenteabilidade de uma patente concedida pelo NPI, referente a uma broca usada em perfuração, ele conclui: a atividade inventiva necessária ao deferimento da patente é constatada se o avanço tecnológico apresentado pela invenção representa uma solução a um problema técnico existente na área de sua destinação, bem como se esta solução é contrária às atividades normais da mesma área técnica, de modo que um especialista no assunto não a adotaria. Então aqui está embutido o conceito de superação de preconceito técnico. Uma outra evidência secundária de atividade inventiva é o chamado sucesso comercial. Segundo o guia PCT, o sucesso comercial é uma evidência secundária de que a invenção possui atividade inventiva. Porém, esse critério deve ser utilizado com cautela, uma vez que esse sucesso poderá muitas vezes ser o resultado de uma estratégia de vendas, de marketing, publicidade e outros fatores que não propriamente o mérito técnico da invenção. O sucesso comercial pode ter sido devido ao fato de satisfazer uma necessidade que os concorrentes não satisfaziam por questões de marketing. Então há que colocar isso na balança. Adam Jaffe, nos Estados Unidos, observa que o critério vinha sendo utilizado de forma diferente pelas cortes. Mas após o Federal Circuit, cada vez mais as decisões estabelecem uma ênfase nessas considerações
antes tidas como secundárias. Em Graham Deere, a Suprema Corte refere-se ao sucesso comercial como um dos fatores secundários podendo assumir relevância. Decisões como Greenwald e Haitori Seiko colocam evidências como sucesso comercial, necessidade não resolvida de longo tempo, fracasso dos técnicos no assunto em resolver o problema técnico e resultados inesperados como não apenas fatores secundários, mas um fato da mesma ordem de grandeza na hierarquia dos demais critérios de patentabilidade. Então, nos Estados Unidos, há uma tendência a considerar essa evidência de sucesso comercial com um peso mais relevante. O fato de uma invenção levar tempo para se tornar uma realidade de mercado é uma questão econômica ou inerente da eficácia da nova tecnologia. Uma invenção pode ser tecnicamente muito eficaz e ainda assim a sua adoção no mercado não ser imediata. Da mesma forma, fatores econômicos podem retardar a inserção de uma invenção no mercado, porém isto pode ser transformado por outras variáveis que podem modificar completamente as perspectivas da inovação. Por exemplo, o nylon. O nylon foi inventado por um químico norte-americano que que teve um êxito devido ao acaso, né? Não havia mercado para fibra sintética nos anos 30, face à concorrência com o algodão, o rayon e mesmo a seda japonesa, todos mais baratos que o nylon. Com o início da Segunda Guerra Mundial, os japoneses interromperam as exportações de seda, o que permitiu a conquista de mercado pelo nylon, substituindo a seda na fabricação de paraquedas usados na guerra. Algumas atrizes de cinema americano leiloaram suas meias de nylon para promover a doação de meias de nylon para serem fundidas para preparação de paraquedas. Quando uma invenção alcança sucesso comercial, tais como licenciamento de tecnologia, se tal sucesso está diretamente relacionado com as características técnicas da invenção, isso pode significar que a invenção apresenta atividade inventiva. Entretanto, se o sucesso é devido a outros fatores, tais como campanha de vendas e marketing, esse critério deve ser utilizado como base para a avaliação de atividade inventiva com cautela. Na Europa, uma decisão destaca que a análise técnica tem primazia sobre uma série de fatores secundários, né? Entre esses fatores secundários são listados sucesso comercial, superação de preconceito técnico, a idade dos documentos citados, a criação de novo segmento de mercado, a satisfação de uma necessidade a longo tempo, existente a longo tempo, a existência de uma série de imitações da invenção, o fato de os concorrentes depositarem posteriormente pedidos relacionados àquela tecnologia mostra um reconhecimento tácito da atividade inventiva dessa tecnologia e entre outros fatores. Tais fatores, todos eles, são evidências subsidiárias ao exame de pedido de patente, no critério europeu. Em outra decisão, o requerente, ao defender a patente do Viagra, alegou sucesso comercial e diversos prêmios recebidos pela empresa. O Board of Appeal alegou que tais prêmios seriam relevantes para o caso somente se tivessem sido concedidos por avaliadores que conhecessem o sistema de patente. Prêmios pelo recorde de vendas, pelo alto padrão de pesquisa da empresa, não possuem relevância para uma análise da atividade inventiva do caso específico, ou seja, não há evidência de que tais prêmios sejam um reconhecimento da atividade inventiva daquele pedido específico, entendida como não obviedade de estado técnica. André Bertrand, na jurisprudência francesa, aponta que ela tem sido reticente a aplicar esse critério. Segundo o Tribunal de Grandes Instâncias de Limoges, o interesse ou entusiasmo que pode suscitar um processo novo ou apresentado como tal pode ser verificado se justificar por considerações psicológicas ou comerciais que são estranhas a noções jurídicas que fundamentam a patentabilidade de uma invenção. Então, ele se recusou a usar esses critérios. Na China, o Manual de Exame especifica que o sucesso comercial deva ser levado em conta na análise da atividade inventiva. Na Coreia, o sucesso comercial
ou o fato da invenção não ter sido implementada por um longo tempo antes que a invenção fosse reivindicada, são fatores secundários, podem ser levados em conta na atividade inventiva. No entanto, a Suprema Corte, em uma decisão, considerou que, independente de um vídeo promocional da invenção ter alcançado as paradas de sucesso musical e contribuído para a assinatura de um contrato milionário por parte da empresa, isso não pode ser tomado como evidência que o sucesso comercial do produto esteja vinculado à característica técnica do produto. Então, eles fizeram uma propaganda de marketing, gerou um sucesso muito grande da propaganda em si, e não há evidências que houvesse um vínculo com o produto. No Brasil, decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais diz que ele levou em conta o reconhecimento em prêmios internacionais recebidos pela Brasilata na patente dela. Tem-se, pois, de inexorável imperiosidade o amparo legal e a proteção em todas as circunstâncias desta invenção nacional realizada pela apelante, cuja importância teve um merecido reconhecimento internacional, com alcance de vários títulos e prêmios para a categoria. Então, ele levou em conta esses fatores. Conclusão: a prova de que a invenção adotou um caminho contrário ao sugerido pelo conhecimento estabelecido na técnica pode fortalecer uma alegação de atividade inventiva. O sucesso comercial é uma evidência secundária de que a invenção possui atividade inventiva. Porém, esse critério deve ser utilizado com cautela, porque muitas vezes o sucesso é dado por uma questão de marketing. Fatores secundários como sucesso comercial, superação de preconceito técnico, satisfação de uma longa necessidade existente a longo tempo, são fatores indiretos, subsidiários, secundários na análise de atividade inventiva. Muito obrigado.